Fui multado. E agora? O que fazer? Você já passou por isso? Você já teve multas na sua carteira de motorista? Já teve o desprazer de chegar em casa e ter aquela notificação do correio trazendo aquela informação que você não gostaria de receber? Pois então, eu também tive, um amigo meu também teve. Vamos falar um pouquinho disso em seguidinha. Antes eu quero pedir para você se inscrever aí no canal, você que não é inscrito, deixe o seu like já, assine as notificações para estar recebendo os próximos vídeos e se você puder compartilhar com seus amigos também vai me ajudar a fazer esse canal crescer aí. Estamos na busca dos 1000 inscritos, faltando um pouquinho ainda. Pois bem, vamos lá. Sexta-feira, agora que passou, hoje é domingo, né? Mas na sexta-feira que passou, um amigo meu entrou em contato comigo e me relatou que sofreu então uma multa, né? Recebeu uma multa durante uma abordagem, e perguntando alguns conselhos, algumas possibilidades para ele aí, o que ele poderia fazer ou não em função daquela multa, porque talvez nem todos saibam, mas eu no passado, uma das profissões que eu já exerci foi de agente de fiscalização de trânsito. Eu era guarda de trânsito num município aqui próximo da minha cidade, então eu já trabalhei com o trânsito. E aí esse meu amigo estava me explicando, né, que ele tinha a instalação de GNV no carro dele e não estava nos documentos. O documento do carro não constava a alteração para o combustível de GNV. E ele caiu numa barreira ao longo do trabalho como motorista de aplicativo e os guardas lá que fizeram a abordagem nele multaram ele então porque o carro estava com uma situação irregular, não estava com a informação do GNV no documento dele. Pois bem, primeira pergunta para ele: eles te recolheram o carro? Não, não recolheram, segundo ele, né? Pensei, bom, então tu já está com sorte aí, tu já contou com a boa vontade do agente de trânsito, porque ele poderia ter recolhido o carro imediatamente, na hora da fiscalização lá na abordagem. Se ele não recolheu, ele já fez um meio de campo aí, já fez uma coisa boa para esse meu amigo, né? Porque permitiu que ele fosse embora então com o carro para poder correr atrás da regularização dos documentos. Então, isso me lembrou uma outra situação, que eu hoje em dia também tenho alguns carros de aluguel. E aconteceu com um dos motoristas uma situação muito semelhante. O carro também estava com o GNV e não estava regularizado ainda. O GNV não constava no documento. E nessa ocasião do motorista do meu carro de aluguel, ele teve o carro apreendido na hora da fiscalização e isso era madrugada ainda, no meio da noite. Então ele acabou ficando sem carro, foi uma situação bem pior. Já falei para o meu amigo então que, olha, fica muito feliz e agradece porque não tem, tu não tem razão, né? Porque o carro realmente está irregular perante o órgão de fiscalização, o Detran, e o agente de trânsito que fez a abordagem lá na operação ainda foi teu amigo, foi teu camarada, te deu uma colher de chá para tu ir embora com o carro. O guarda lá só reteve o documento de rodar do carro, deu um recibo para ele. Então ele pôde ir embora com o carro dele e agora ele tem essa bronca aí para regularizar nos próximos dias. Agora, segunda, terça-feira, ele precisa regularizar toda a situação do carro e reapresentar o carro regularizado lá no órgão de trânsito competente que fez a abordagem nele. E aí, casualmente, na própria sexta-feira mesmo, eu chegando em casa, então, tive a infeliz surpresa de ter recebido uma multa minha, daí neste caso, uma multa minha que eu tomei dirigindo o meu carro. Fui flagrado por um radar eletrônico um radar móvel, né? Aqui na cidade o pessoal fica usando bastante, assim, tem acontecido bastante dos agentes utilizarem o radar, então me registraram a 61 por hora e o limite de velocidade era 60. A multa considerada foi
O registro considerado foi de 61, né? O registro que pegou mesmo foi 68, aí são 7 quilômetros que são de tolerância pela medição. O valor considerado foi 61 quilômetros por hora, onde o limite era 60. Eu poderia estar muito frustrado pensando assim, mas foi só por um quilômetro por hora, né, que eu excedi, então, da velocidade legal. Mas não, eu passei a 68 por hora e o radar me pegou nessa velocidade. Os 7 quilômetros são de tolerância, então, por mais que doa, por mais que a gente não goste de ser autuado e principalmente multado, porque é o nosso dinheirinho que nós vamos lá pagar para o governo, para ele fazer sabe-se lá o quê. Mas, enfim, o que eu quero deixar com todo esse contexto aí, o que é certo, né? A gente pode não gostar. Eu não gostei de ter sido multado. Eu não gostei de nenhuma das multas que eu levei até hoje. Já aconteceram várias, infelizmente. Assim como esse meu amigo também não gostou. Assim como o motorista do carro, que é meu carro de aluguel, ele também não gostou de ser multado. Mas acontece, todo mundo que anda com alguma irregularidade ou comete alguma infração de trânsito em si, ali no momento do trânsito, está sujeito a isso. Então, existem infrações que a gente pode contestar e a gente pode sim argumentar e querer fazer um recurso, uma defesa, buscando então a exatidão do entendimento com relação àquela infração. Por exemplo, eu tive um colega meu, aqui um outro amigo meu, que teve uma multa, não me lembro até, acho que foi por excesso de velocidade, enfim, não me recordo qual foi o artigo que ele sofreu. Mas a grande questão neste caso é que ele não recebeu dentro do prazo legal, existe um prazo legal para você ser notificado do cometimento da infração, e a partir daí é que o órgão competente, o órgão de trânsito, pode lhe encaminhar a punição, que é a multa de fato. A multa, que é a cobrança do valor e os pontos na sua carteira. Esse meu amigo, ele não foi notificado. Ele foi, depois passou o prazo dele indicar um condutor para colocar a pontuação na carteira de um condutor habilitado, passou o período e ele não colocou porque ele não recebeu a notificação e depois o órgão de trânsito, então ele dá mais uma multa por você não identificar a pessoa que cometeu a infração. Isso quando o veículo não está no nome de pessoa física. Enfim, resumindo um pouco, ele está de acordo com a multa e a penalidade dos pontos na carteira dele pelo cometimento da infração. Ele disse, foi ele mesmo que cometeu. Só que esta infração que ele acabou levando na sequência por não ter indicado um condutor, ela não é válida, ela não é correta, porque ele não recebeu a notificação dentro do prazo legal. Claro, isso tem muita gente que diz esse tipo de coisa para ganhar alguma vantagem. No caso desse meu amigo, não, realmente ele não foi notificado. E ele já fez alguns recursos, já ganhou em várias etapas, já está na segunda, acho que já está na segunda instância já do recurso e ele tem ganhado sempre, porque ele apresentou inclusive a carteira de motorista dele, ele disse, está aqui a minha carteira, pode colocar na minha carteira porque eu cometi a infração. Só que eu não quero essa outra multa aí por não ter indicado o motorista, uma vez que eu não fui notificado dentro do prazo para fazer a indicação do motorista. E aí esse é o grande impasse. Mas resumindo todo esse vídeo, se você tem alguma situação em que você realmente é inocente, no sentido de você não cometeu a infração, ou a situação existe algum erro do entendimento que deixou o guarda achar que foi você, ou qualquer coisa assim. Se você realmente não foi você, ou não aconteceu, ou não foi como ele disse que aconteceu, você tem todo o direito, a lei lhe ampara para você fazer o seu recurso. Agora, como esse meu amigo do GNV aí, se você cometeu a infração, você estava irregular e não realmente você estava andando em desacordo com a norma de trânsito, assim como eu, que tomei a multa de velocidade, poupe o seu trabalho, poupe o seu esforço. Você pode sim, a lei também lhe garante
o direito a fazer o recurso. Se você quiser, você pode fazer. A minha recomendação para você: aceite que dói menos. Porque você está irregular. Você vai ficar inventando histórias, vai ficar fazendo um recurso, falando coisas que não são verdadeiras para tentar ganhar alguma vantagem. Não. Eu lhe recomendaria aceitar então essa imposição da penalidade pelo órgão de trânsito, porque você realmente cometeu aquele erro que eles estão dizendo, e enfim, vida que segue, é pagar a multa, é controlar os pontos na sua carteira e deixar a vida seguir e procurar não cometer mais uma infração de trânsito. Eu concordo que às vezes existam alguns excessos na fiscalização. Sim, eu concordo, eu entendo que sim. Mas por outro lado, eu também entendo que se a fiscalização está lá trabalhando para coibir os maus motoristas e a gente acaba sendo coibido, no meu caso, fui flagrado em excesso de velocidade, isso também faz parte da conscientização e da educação para o trânsito. A gente não gosta. Quando chega na nossa vez de tomar uma multa, a gente fica bravo, a gente briga, esperneia, se revolta, xinga todo mundo. Não importa. A gente pode fazer tudo isso, desde que a gente tenha em mente que o fato da fiscalização existir é por algum motivo, e se ela não existisse, se não houvessem fiscais de trânsito, isso aqui, as nossas ruas seriam uma terra de ninguém. Então seria muito pior do que é hoje. E hoje já não é muito bom. Não esqueça, seja o que for que você for fazer, faça direito. Valeu!